Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está numa plataforma de número 275, estamos na reta final do ano de 2025, trazendo pessoas ilustres, estou aproveitando minhas férias do CLT para trabalhar muito no podcast nessa reta final do ano. Estou na temporada boa gravando com pessoas que eu mencionei no episódio que eu gravei com a Tereza Prado, eu estou com um hiperfoco em futebol feminino, então estou devorando tudo que tem de futebol feminino e estou conversando com muita gente que trabalha no meio também. Então estou aqui com ela, Rafa Carolina, conheci há pouco tempo, já fui devorar um pouco do trabalho dela. E minha amiga, se apresente, fale quem você é e obrigado por ter aceitado o convite. Primeiro, eu agradeço o convite, né, o espaço de poder estar falando um pouco sobre o futebol feminino, né, que é sempre importante, né, porque a gente pensa, o futebol feminino chegou agora, não. O futebol feminino já tem bastante tempo, mas cada vez mais vem ganhando espaço, a modalidade. Eu me chamo Rafaela Carolina, né, mais conhecida como Rafa Carolina nas redes. Atualmente sou publicitária no CLT, então eu te entendo bastante quando a gente tem umas férias e a gente precisa aproveitar para fazer os conteúdos. Sim. Além disso, eu sou formada em rádio e TV, né? Me formei na Unisa, que é a Universidade de Santa Amaro, aqui em São Paulo, em 2021. Mas eu já fiz uma outra faculdade mais voltada para a área realmente da publicidade mesmo, né? Marketing digital e dados e ciência de dados. Em 2022 comecei, terminei ano passado e agora comecei publicidade, né? Justamente para entender mais a área que a gente tá, mas também é sempre bom porque todos os assuntos eles acabam ajudando muito no futebol feminino também. E também desde 2021 estou no Planeta Futebol Feminino e desde 2020 estou no Reinas de Balão, que é um portal espanhol que fala sobre o futebol feminino, e nesse caso eu faço mais sobre o futebol brasileiro, e no último mês de julho, agosto, fiz sobre a Copa América e também sobre a Libertadores feminina. E sobre o futebol feminino mesmo, eu falo nas redes sociais desde 2019. Da hora, cara, tem muita coisa pra gente falar hoje, e eu queria te apresentar um pouco de como que funciona a plataforma, né, que é esse programa que eu te convidei, que é um programa criado em 2019, ele tem um delay de um ano, né, o meu podcast nasceu em 2018, mas o programa, a plataforma nasceu em 2019. E ele foi criado com a ideia de ouvir histórias, né? Eu sou muito curioso, eu gosto de essa brincadeira que eu fiz no início de hiperfoco, né? Porque eu sou uma pessoa muito curiosa em várias áreas, né? Da vida. E eu gosto muito de ouvir a história das pessoas, em como elas chegaram onde estão e por que chegaram onde estão. Eu queria ouvir um pouco da história da Rafa, né? Onde nasceu, onde cresceu, como foi a adolescência. E na medida que você for contando, se tiver alguma coisa que eu queira aprofundar, aí eu te interrompo e aprofundo. Pode ser? Sim, no caso, eu nasci realmente na capital paulista, né? Eu até falo uma brincadeira que eu nasci no bairro do Pari. Então eu fui parida no Pari, né? Na zona norte de São Paulo, mas atualmente eu vivo na zona sul de São Paulo, mais próximo da região de Interlagos. Então esta semana agora, né, que não sei se o podcast vai sair agora, mas só para localizar todo mundo que tá acompanhando, a gente tá gravando no dia 4 de novembro. Então assim, nós estamos, muito próximo do GP do Brasil, que é próximo de Interlagos. Óbvio que agora, com a mudança dos motores, né, da Fórmula 1, a gente não consegue ouvir tanto, mas tinha uma época que a gente conseguiu ver bastante os motores da Fórmula 1, só que assim, a região fica caótica. Eu gosto bastante, porque acho que vem várias pessoas de fora, né? É um evento turístico bem interessante para o bairro, para a cidade como um todo, mas realmente acaba ficando um pouco complicado e um pouco caótica a cidade de São Paulo, principalmente essa região, durante esse período de Fórmula 1, né? Também tem a Lollapalooza, enfim, tô bem localizada nesse sentido. No caso, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar desde muito pequena. Então, assim, meu foco, principalmente no futebol feminino, agora falando um pouquinho do conteúdo, é trazer histórias, mas também trazer curiosidades, notícias, mas também falar um pouco sobre história. Então, desde muito nova, eu sempre gostei muito de história, de matemática. No ensino médio também gostava bastante de filosofia, sociologia, né? E a gente que trabalha com a área da comunicação como um todo, a gente precisa ter e saber um pouco dessas áreas, né? E assim, a gente também, no caso, como eu trabalho com publicidade, preciso saber também de matemática, porque eu trabalho com uma área que a gente mexe muito com a parte qualitativa e com a área quantitativa também, então preciso saber de matemática. Então eu sempre gostei muito de história, geografia e tal, e assim, eu tenho um foco muito grande, agora um pouco menos, mas sempre gostei muito de mitologia grega, principalmente depois que eu comecei a ver Percy Jackson, que assim, realmente foi um universo que me abriu muito para leitura também. Então assim, eu gosto muito de mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia
egípcia, gosto também de saber um pouco de política, que eu acho que é sempre interessante a gente saber, e quando a gente fala de mulheres no geral, a gente precisa ser seres políticos. Acho que tudo que a gente faz na vida é político, né, se a gente for falar, né, tudo que você faz na vida é político, mas assim, no caso de você ser mulher, a política, ela tem uma influência muito maior, né, porque qualquer coisa que acontece, a gente vai acabar sendo influenciada de alguma forma, né, e assim, a gente vive tempos muito sombrios, a gente já sempre viveu, mas acho que agora a coisa tá muito delicada, né, porque ao mesmo tempo que vê muita coisa acontecendo, por exemplo, de positivo, tem muita coisa também andando para trás. Então, assim, no geral, a gente tem que saber de política, tem que ir atrás, tem que conhecer, tem que gostar também. Então, isso tudo acaba ajudando bastante. Da hora. E como é que começou o seu interesse por comunicação? Foi desde cedo também? Então, curiosamente, quando eu era pequena, eu gostava muito da área de direito. Eu falei que desde os meus 8 anos, mais ou menos, eu sempre falei que queria ser advogada. E eu sempre gostei também muito de futebol, assim, desde que eu me lembro quando pequena, assim, eu tenho até uma memória que quando meu pai tava conversando com meus tios, porque assim, só pra voltar, eu morei em Guarulhos até os meus 4 anos de idade, e depois eu mudei pra Zona Sul, né, eu nasci aqui em São Paulo, mas eu mudei de bairros, enfim, porque meu pai quis voltar pra Zona Sul, e aí a gente acabou meio que se adequando, e acabamos voltando pra Zona Sul. Nesse caso, o que acontece? Eu me lembro muito bem do meu pai discutindo, né, rodas de futebol com os meus tios também, e desde muito pequena eu sempre gostei muito de futebol, né? E assim, eu fui pegando um gosto, tanto que eu comecei a acompanhar um pouco mais a fundo, e depois disso eu acabei me interessando também pro futebol internacional, não só pelo nacional, mas pelo internacional também. E aí, quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu comecei a falar, não, mas eu preciso fazer alguma coisa voltada pra área, de fato, do esporte. Porque eu tava começando a pegar esse gosto, falei, não, é uma área que eu gosto, é uma área que eu me identifico um pouco mais, então assim, dos meus 15 pro 16 anos, eu mudei de ideia, falei, não, vou fazer educação física. Tinha colocado na minha cabeça que ia fazer educação física. Aí, quando eu cheguei mais próximo dos 17 anos, assim, e eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ler. E aí, quando eu tinha em torno de 17 anos, aproximadamente, eu falei, não é educação física que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer jornalismo. E aí, eu comecei a pesquisar sobre o jornalismo, fui atrás de entender como funciona, o que você precisa desenvolver, né? Quais são as habilidades que você precisa desenvolver. E uma das habilidades que você precisa desenvolver e que você precisa ter para a faculdade é a questão da leitura, né? Leitura, escrita, então sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever, né? Só a questão da faculdade me ajudou bastante na questão da comunicação, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Mas aí, no caso, a faculdade me ajudou nesse sentido de me comunicar melhor, né? Porque a gente acaba tendo que, de alguma maneira, desenvolver. Seja você indo, por exemplo, para frente das câmeras, né? Ou seja, fazer conteúdo, gravar vídeo, ou até mesmo se escrever. Seja para sites, fazer livros, né? Fazer as coisas da faculdade. Então, você precisa também ter essa habilidade de desenvolver a parte de escrita, né? Então, querendo ou não, a comunicação, ela foi muito importante nesse processo, assim. Curioso você falar que era tímida, né? Eu também sou uma pessoa tímida, por mais que não pareça, né? Meus amigos, toda vez que eu falo isso, eles começam a rir da minha cara, porque... E aí eu sempre brinco, né? Eu falei, cara, com amigos, pessoas que eu conheço, pessoas próximas, é óbvio que eu não vou ser tímido, né? Eu vou ser tudo que eu sou menos tímido. Eu vou ser o cara brincalhão que eu sou, eu vou ser o cara que faz piada como eu faço, eu vou ser um cara palhaço como eu sou, o palhaço da turma, mas com quem eu não conheço, com quem eu não tenho tanta proximidade, nem tanta intimidade, eu não consigo, sou um pouco travado também. E é legal porque a comunicação, ela de fato também me ajudou nesse sentido. Porque eu sempre fui um menino de igreja, né? Assim, sempre não, mas assim, dos meus 13 até os meus 19 anos mais ou menos, eu fui uma pessoa muito imersa à igreja. Então, fazer toda aquela parte, tipo, de contato com o microfone foi muito cedo, contato com música, contato com pessoas, né? Discursar. Na igreja tem uma coisa chamada de dar uma palavra, né? O negócio de dar a palavra foi algo que eu sempre fiz muito cedo, então isso também me ajudou a quebrar um pouco da timidez, mas eu queria que você falasse um pouco do futebol feminino, né, propriamente. Eu acho que a gente vai falar muito sobre isso. Quando foi que você começou, o seu primeiro contato, assim, se você lembra, né, com o futebol feminino? Porque eu até falei com a Tereza quando eu gravei com ela, eu também falei com o Rafa quando eu gravei com ele, que a minha primeira memória, assim, de futebol feminino foi na Rede Globo. Eu não lembro se foi PAN ou se foi Olimpíadas, mas foi um jogo da seleção brasileira feminina, que também era a única coisa que a gente tinha contato, né, assim, era jogos da seleção bastante esporádicos, né, tipo, a gente não tinha muita informação, e é por isso que, abrindo um parênteses aqui, né, eu elogio muito, parabenizo muito quem faz conteúdo do futebol feminino, que ajuda a dar visibilidade e ajuda também a denunciar o que tá de ruim e errado, né, ajuda a denunciar o que precisa ser corrigido. Então, qual foi, assim, seu primeiro contato com o futebol feminino, como é que, e como você
foi atraída, né, por isso. Curiosamente, eu comecei a acompanhar o futebol feminino, assim, mais de perto em 2019 mesmo, quando a gente teve o boom com a Copa do Mundo que aconteceu na França. Mas antes disso, eu tenho algumas memórias relacionadas à Band, né, principalmente ao Luciano do Vale, transmitindo jogos da seleção brasileira. Então, eu me lembro muito desses momentos que, assim, eu parava na TV, ou até mesmo se eu estava deitada, eu colocava o jogo da seleção brasileira para ver na TV. Então, eu tenho essas memórias em relação ao Luciano do Vale, né, que foi uma pessoa que incentivou muito a modalidade, né? E assim, mesmo que a gente não esteja ainda no nível que a gente deveria estar, né, no nível ideal da modalidade aqui no Brasil, ele foi um grande incentivador, né? Ele teve equipe de futebol feminino, né? Ele sempre falava da Marta, então eu lembro até de uma narração dele, da Marta, que é histórica, né? Eu não lembro qual o jogo da seleção brasileira, mas eu lembro que foi, assim, uma narração espetacular do Luciano do Vale, falando justamente, assim, narrando o gol maravilhoso da Marta, né? Foi justamente nessa época, 2006, 2007, anos 2010, né, que a gente tinha também muitos jogos sendo transmitidos pela Band. Foi uma época no qual, de fato, a Band dava um pouco mais de visibilidade para a modalidade do que, de fato, a Globo. Né? A Globo era em alguns momentos mais cruciais, como Olimpíadas, né, até a Copa do Mundo eles acabaram transmitindo muito pouco, né? Geralmente era focado para os jogos da seleção brasileira, mas assim, eu me lembro muito da Band fazendo essa transmissão dos jogos da seleção brasileira, né? E justamente o Luciano do Vale narrando e sempre comentando sobre a modalidade. Luciano do Vale, pô, eu sou muito fã dele, cara. Eu cresci muito vendo a Band, na verdade, naquela época na TV aberta, quando a gente não tinha muitas opções, é o que transmitia, tipo Copa América, é o que transmitia Sub-17, Sub-20, né? Eu lembro de jogos como, por exemplo, sei lá, jogos que você não via na Globo, Colômbia e Equador, era jogos que você não via na Globo, tipo em TV aberta, e a Band passava, enfim, muito legal. Como é que você chega no Planeta Futebol Feminino, né? Que você diz que desde 2021, né, que você é colaboradora de lá. Isso, no caso, assim, eu comecei de fato, né, essa parte de futebol feminino com o Joga Delas, que era uma página, eu não sei se ela ainda tá ativa, que era da Gabriela Nolasco, ela é jornalista, que atualmente tá na Nike, e aí ela começou a fazer um processo seletivo, e eu falei, não, eu vou tentar entrar, e eu acabei entrando, e aí em 2019 a gente começou de fato essa cobertura pelo futebol feminino. Comecei a ir mais nos estádios, porque em 2019 era muito comum jogos do futebol feminino, das equipes femininas serem gratuitos. Então, por exemplo, você conseguia ir no Pacaembu, né, que no Pacaembu, hoje ele está aberto novamente, mas na época eles recebiam muitos jogos do futebol feminino. Então, todo final de semana, geralmente, ou na quarta-feira, quando tinha Campeonato Brasileiro Feminino, ou Campeonato Paulista, ou o Brasileira 2, né, que foi bem na época que o São Paulo voltou com o time feminino, eu lembro que tinha muitos jogos gratuitos no Pacaembu. Então, eu comecei a acompanhar de fato e comecei a ir nos jogos, né? E aí, nessa época também, eu tive a sorte, né, de entrar no Esportivas, que é um outro projeto, né, que eu fazia parte, que é da Elaine Trevisan, que atualmente é narradora do Grupo Disney e também da X Sports. Ela tinha um projeto que chamava Esportivas, e aí eu também entrei e comecei a ir mais nos estádios, acompanhar, e eu conseguia entrar nos jogos. Por exemplo, consegui cobrir as finais do Paulistão Feminino em 2019, que foi São Paulo e Corinthians na ocasião, e comecei a ir também nos jogos, e aí em 2021 entrei no Planeta Futebol Feminino, só para Libertadores Feminina de 2020. Então, não, a gente precisa de pessoas que queiram, de fato, escrever para o nosso site, né? E eu, na época, também fazia parte de um outro projeto que chama De Primeira. Hoje em dia ele também não está mais ativo, mas era um projeto mais voltado para a parte tática e técnica do futebol feminino, que é o Thiago Ferreira, que atualmente ele se não estou enganado, ele é analista de desempenho da Ferroviária, né? Do time feminino da Ferroviária. Então, na época, ele tinha esse projeto, e a partir disso, ele acabou me chamando, aí a gente começou a fazer um projeto, e depois eu fui pro Planeta Futebol Feminino. E aí, desde então, eu estou lá e eu faço parte mais, assim, já participei de alguns programas, né, do PFF Debate, mas geralmente eu fico mais focada no conteúdo do site. Eu acho que foi inclusive lá que eu te conheci, no site, velho, lendo alguma matéria. Acho que foi mais ou menos lá mesmo que eu vi uma matéria sua e me interessei. E você também comentou, inclusive tem no seu Instagram, né, sobre o Reinas, me corrija se a minha pronúncia foi errada, Reinas del Balão, né? Que é isso, Reinas de Balão, isso. Como é que foi que você chegou lá? Então, no caso, foi bem curioso que eu tava fazendo assim, que eu geralmente utilizo muito o Twitter, né? Hoje em dia é X, mas eu já até falei com uma amiga minha, que a gente é publicitária, a gente tava falando assim, eu me recuso a chamar o Twitter de X, gente, me recuso, não chamo, eu chamo de Twitter, chamo de Twitter, mas me recuso a chamar de X. X então, não dá. E bem, não dá. E assim, em 2019 também eu comecei com essa parte de começar, de fato, a fazer conteúdos, a cobrir os campeonatos do futebol feminino. E aí eu falei, não,
vou fazer assim, da Libertadores, do Brasileirão, mas também vou focar nas competições de base e vou focar nos estaduais femininos, porque assim, a gente tem uma lacuna muito grande do futebol feminino nacional, não digo só do futebol feminino, por exemplo, dos campeonatos nacionais, né? Por exemplo, A2, A3. Mas a gente também tem muita lacuna com os estaduais femininos. E aí, nessa época, eu acabei focando mais nessa parte do futebol alternativo. Então, esse jornalista, né? Um jornalista, Luiz, ele me chamou e falou assim, eu tenho uma vaga aqui para você, para falar sobre o futebol feminino brasileiro, só que tem que ser em espanhol, né? Pro portal espanhol. Eu falei, não, para mim é tranquilo, eu falo espanhol. Inclusive, na época, tinha acabado um curso de espanhol. Eu falei, não, para mim é tranquilo, dá para mim escrever, dá para mim falar. E aí, desde 2020, eu tô nessa página faz 5 anos. Assim, óbvio que a frequência de conteúdos diminuiu bastante, porque assim, eu tenho que focar no Planeta Futebol Feminino, focar no Reina de Valor e focar no conteúdo, né? E assim, óbvio que esse ano eu tenho falhado um pouquinho, mas geralmente todo dia eu tenho que trazer algum conteúdo, seja um Reels novo, seja um texto, né? Seja alguma notícia de algum campeonato. Então, sempre, todo dia, eu tento trazer alguma informação para as minhas redes sociais, né? Então, assim, é algo que é um pouco mais difícil, principalmente quando você é CLT. Quando você é CLT, aí você tem que limitar o seu conteúdo ou fazer o mesmo conteúdo para todas as redes sociais. Mas, assim, desde 2020 eu tô no Reina de Balão. Da hora. Interessante você falar, né, sobre o lance do calendário do futebol feminino, que é algo muito a ser discutido também, né? Saiu agora o novo calendário do futebol masculino para 2026, e aí a gente tá nessa pendência ainda de ver o calendário do futebol feminino, e de fato é uma questão também sobre visibilidade, né, que é o que eu estava comentando com você no início, quando eu falei sobre mais pessoas cobrindo, né, para ver com a Tereza Prado, por exemplo, que cobre o futebol goiano, né, o futebol feminino goiano, e ela falou justamente que era uma lacuna que tinha, né, que ninguém cobria, ninguém faz cobertura. Eu dei o exemplo até daqui de onde eu moro, né, eu sou do Acre, né, sou de Rio Branco, e está acontecendo agora o Campeonato Acreano Feminino, que também não tem cobertura, também não tem ninguém que... Tem os jornalistas, óbvio, que publicam nos sites, né, devido na parte de esportes, lá na parte do futebol, que eles colocam lá o resultado, o que foi o jogo e tudo mais, mas uma cobertura de fato não tem. E eu queria que você contasse um pouco, analisando, né, nesse tempo que você tem de futebol feminino, de cobertura, que você viu de evolução, né? A gente está aí há 1 ano e meio praticamente do futebol da Copa do Mundo feminino no Brasil, e você acha que evoluiu muita coisa ou não? A evolução ainda foi muito pouca? O que você pode analisar, assim, trabalhando de perto, né, com o futebol feminino no Brasil especificamente? Então, a gente melhorou algumas coisas, né? Eu costumo falar que a gente vive de alguns momentos, né? Acho que até o Rafa Alves, quando ele fala, ele destaca muito isso, né? Que o futebol feminino vive de momentos, né? E assim, eu acho que esse momento, a modalidade... Até a Tamires, uma vez, ela falou uma frase que eu não esqueço até hoje. A gente tá no momento que a modalidade não volta mais para trás, né? Assim, do momento... Isso que eu digo, 2019, que foi quando ela chegou no futebol, que ela voltou ao futebol feminino brasileiro, pro Corinthians. De 2019 em diante, é o momento que a gente não volta para trás na modalidade. Mas assim, por exemplo, em relação, eu vou falar até uma relação dos campeonatos estaduais, teve uma evolução muito grande, porque assim, por exemplo, hoje em dia, pelo menos você vai no portal esportivo, você vai no Globo Esporte do Acre, você pelo menos tem alguma informação sobre o campeonato acreano, seja sobre as rodadas, ou seja sobre as fases de todas as fases do campeonato estadual, e você tem informações também dos campeonatos de base, né? Porque antes, a gente até ano passado, a gente só tinha o campeonato acreano profissional. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem um campeonato acreano sub-17. Não é muito, mas já é uma evolução muito grande do que a gente tinha, por exemplo, há 5, 6 anos atrás, que foi quando eu, de fato, comecei a cobrir mais a modalidade. Então, assim, hoje em dia, mesmo que não seja o ideal, né? Seria ideal, por exemplo, todos os times tivessem redes sociais, né? Se todos os times tivessem uma cobertura digna, né, para o futebol feminino. Sim. Mas, infelizmente, a gente ainda tem muitos problemas em relação a isso. Mas, assim, de 6 anos para cá, a gente tem muita evolução em relação à modalidade e principalmente aos campeonatos estaduais. A gente vê que também a CBF, ela vem vendo esse movimento, né, e vem melhorando aos poucos a modalidade. Por exemplo, esse novo presidente da CBF, ele melhorou muita coisa, né? Então, assim, ele sabe que ele não é especialista, ele não conhece muita coisa sobre o futebol feminino, mas ele colocou dentro da CBF, dentro do departamento de futebol feminino, pessoas que saibam sobre a modalidade. E, assim, a gente vê uma melhora discrepante das redes sociais do Brasileirão Feminino, e, inclusive, a gente tem agora uma rede para a Copa do Brasil Feminino. Foi uma evolução muito grande ter retornado com a competição para esse ano, né? Eu acho que foi muito bom, mas ainda a gente tem muitos passos a andar. Por exemplo,
Vou pegar o Brasileirão Feminino Primeira Divisão. A gente tem clubes que, por exemplo, tem uma estrutura linda, uma estrutura impecável, mas tem clubes, inclusive da própria Primeira Divisão, que não estão se importando com a modalidade, né? Ou deixaram de se importar com a modalidade. Teve o caso mais recente, né? Que inclusive estourou um pouco a bolha, né? Que a gente viu até páginas de subcelebridade de fofoca divulgando, que foi o caso do Flamengo, né? Que a Renata Mendonça, ela conseguiu imagens, né? Da estrutura do centro de treinamento do Zico, no Rio de Janeiro, e divulgou essas imagens, né? Assim, são imagens perturbadoras, né? Mas, enfim, a gente vê, foram chocantes, né? E assim, você fala, pô, o Flamengo que tem um faturamento anual, já tá previsto para esse ano de 2 bilhões de reais. Aí você vê quanto que é qual que é o faturamento, qual que é o investimento que eles teriam com o time feminino, não equivale nem a 1% do que eles têm com o masculino. Né, assim, um valor irrisório. E tem uma coisa que é muito particular do futebol feminino, né, e isso não é de hoje, é de muito tempo, que as pessoas, elas querem um resultado sem ter um investimento, né, por exemplo, em 2019, a gente teve, de fato, a lei de obrigatoriedade dos times brasileiros que estão disputando Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão Série A1, de terem, da primeira divisão, de terem um time feminino, seja um time feminino principal e pelo menos uma categoria de base. E aí, o que acontece? A gente vê, por exemplo, que os clubes, alguns, não estão nem aí com modalidade. Tipo, tem um clube para dizer que tem. Ah, não, a gente tem aqui pra gente dizer que tem, pra gente não parar de ter as competições no masculino. Né? Mas você vê que, de fato, muitos, assim, só tem o time feminino por obrigatoriedade. Que é triste, né, cara? Porque bem usado o exemplo do Flamengo, né, que no masculino vai para mais uma final de Libertadores, podendo ser tetra, é um dos principais times do país, é um dos principais times da América do Sul, do continente, e tratando dessa forma o futebol feminino, mostra um exemplo péssimo para os outros, né? Eu até comentei, quando eu gravei com a Tereza, sobre isso, tipo, é uma questão de alguém puxar o bonde, alguém puxar a responsabilidade, falar, ó, a gente vai, como o Corinthians já faz, né? A Ferroviária já faz, que nem é o time no masculino de Série A. A Ferroviária faz um trabalho muito bem feito. Então, assim, seria uma forma das pessoas, dos clubes, na verdade, né, que tem a maior responsabilidade disso, de cuidar do seu futebol feminino até comum. Talvez não no primeiro momento como uma questão de marca e de renda, mas como uma questão de marca, de responsabilidade. Como a gente fala muito sobre, hoje em dia, o futebol deixou de ser, como há muito tempo, mas agora está mais evidente isso, o futebol deixou de ser um mero entretenimento. Ele não é mais um mero entretenimento. Talvez seja para você que está na sua casa assistindo na sua TV. Mas quem trabalha com futebol, todo mundo ganha de alguma forma com isso, né? E realmente é muito chocante ver como é que o Flamengo tratou e trata seu futebol feminino. Não só o futebol feminino, né? A base também do Flamengo é uma coisa, a base masculina também é uma coisa muito, muito chocante. E de fato é ruim até para os outros clubes, né? Falar, se o Flamengo, que é o principal time do Brasil, não está respeitando o futebol feminino, por que eu irei respeitar? Né? Eu acho que passa um pouco dessa mensagem, né? Então, é muito complicado porque, assim, o pessoal usa muito o Corinthians como exemplo, né? O Corinthians, hoje em dia, realmente é um exemplo de autossustentabilidade, né? O Palmeiras também está chegando nesse mesmo patamar em 2025, tanto que o Palmeiras já anunciou que para a próxima temporada o dinheiro que vier da venda da Amanda Gutierrez vai ser utilizado no centro de treinamento de experiência do time feminino, mas, assim, a gente fala Palmeiras e tal, mas as meninas ainda treinam em Vinhedo. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente vê muita evolução em relação aos times considerados de camisa mais tradicionais do futebol brasileiro, a gente ainda tem algumas coisas que precisam ser corrigidas. Né? O bom é que o Palmeiras, por exemplo, esse ano, realmente manda os jogos do time feminino em Barueri. É um pouco longe da capital paulista? É um pouco longe da capital paulista. Mas ainda assim é um estádio com estrutura, que tem como receber um bom público, tem uma estrutura para receber o VAR, o que é muito importante para as competições, e tem as medidas oficiais do campo que a CBF deixa, né? Que é 105/80. Então, assim, realmente, isso é muito importante. E a gente já vê que realmente vem melhorando. Mas, por exemplo, tem muitos clubes ainda do futebol brasileiro que mandam seus atletas treinar em academia do clube social. Tem, por exemplo, assim, um time que realmente hoje em dia é exemplo, a própria Ferroviária, que inclusive vai inaugurar um centro de treinamento só para futebol feminino. O Bahia também fez isso atualmente, né? E assim, o Bahia hoje em dia está disputou as quartas de final do Brasileiro Feminino, está disputando a semifinal de Copa do Brasil, né?
Vem com um projeto bem interessante. E assim, por exemplo, o Corinthians também é um exemplo a ser seguido, porque o Corinthians hoje em dia, as atletas, elas treinam no Joaquim Grava, que é o centro de treinamento do masculino, do feminino e da base, né? Enfim, teve uns problemas com a questão do Parque São Jorge, mas infelizmente isso acabou afetando o time feminino também, porque infelizmente quando a gente fala de futebol brasileiro, a gente precisa não só olhar o futebol feminino, a gente precisa olhar como um todo, né? Porque querendo ou não, isso acaba afetando bastante, né? O que acontece no masculino pode de fato afetar o feminino, né? Por exemplo, se o time ele é rebaixado para a Série B, ele vai cancelar o seu projeto do feminino. O Atlético Paranaense fez isso ano retrasado. Ah, não, acabou, a gente foi rebaixado, acabou o time. O Mirassol, eu achei que iria começar com o projeto esse ano, mas preferiram de fato confirmar a permanência na elite para eles montarem um projeto. Então, possivelmente para o próximo ano o Mirassol deva ter um time feminino também. Então, assim, a gente vê que ao mesmo tempo que a gente tem algumas evoluções e times, de fato, investindo na modalidade, a gente também tem times que não estão dando tanta importância, né? E assim, a gente vive um momento que é necessário você dar o devido investimento para o feminino. Por quê? A gente vai receber uma Copa. E sempre que eu posso, eu destaco. A partir do momento que você é o país que vai receber a Copa, seja a Copa do Mundo masculina, feminina, de base, futsal, enfim, de qualquer modalidade, você se torna referência naquilo. E aí eu te pergunto, a gente está há menos de 2 anos de receber uma Copa do Mundo aqui no Brasil, feminina. Ou seja, o principal evento, o principal torneio esportivo de seleções do futebol feminino. E o que o país está mostrando de referência para a modalidade? Ah, não, os estádios, eles estão bonitos, né? Porque, assim, o positivo, geralmente, da Copa do Mundo feminina é que a FIFA, geralmente, olha locais que ou já receberam um torneio ou tem uma estrutura praticamente pronta para receber a competição. Porque você tem que ter o desenvolvimento em pouco tempo. Ou seja, você vai fazer estádio, você tem pouco tempo para fazer estádio. É um pouco diferente do que a gente vê no masculino, por exemplo, que com 7 anos antes os países já estão sabendo se vão receber a Copa não. No feminino, você tem muito pouco tempo para desenvolver uma estrutura para receber os estádios. Então, assim, voltando a esse ponto, o que de fato o Brasil está mostrando de referência na modalidade para o mundo? Né? Por exemplo, a gente vê a Inglaterra cada vez mais investindo na modalidade, não é à toa que é a atual campeã da Eurocopa novamente, foi bicampeã da Eurocopa feminina, né, e vem se desenvolvendo. A Espanha também, apesar da liga ainda ter alguns problemas, se desenvolve, né? Inclusive, né, falando de clubes, o Barcelona, inclusive, ia diminuir o investimento do time feminino nessa temporada. E a gente tá falando do Barcelona, que é, assim, clube conhecido por todo mundo, né? E, assim, eles iriam tirar, de vez de eles tirarem o investimento, o orçamento do masculino, eles iriam tirar do feminino. Sendo que o feminino, assim, é atual campeão espanhol, é um dos maiores campeões da Liga dos Campeões Feminina. Enfim, tem uma série de coisas. Tem, assim, se a gente for pegar, tem a melhor atleta do mundo, que é a Itana Bonmati. Então, a gente vê que, assim, não é só no Brasil que a gente tem esses problemas com o futebol feminino. Lá fora também. Mas, assim, aqui no Brasil, voltando à realidade brasileira, ainda a gente tem muitos clubes que não entenderam o impacto do futebol feminino. E hoje em dia, é muito mais comum, por exemplo, você sair na rua, né, isso acontece comigo várias vezes, de você ver meninas com camisa de futebol. O que vai 4, 5, 6 anos atrás não era comum. Aí você pergunta, por exemplo, e hoje em dia também o que é muito, muito interessante também é que os pais estão incentivando. Por exemplo, se a menina quer jogar bola, o pai fala, não, a gente vai ver de você jogar a bola. Infelizmente, a gente ainda tem poucas escolas de futebol, assim, algumas escolinhas de futebol, de fato, aceitam meninas, tá aumentando, por exemplo, muitos estão investindo num time mais misto, né, para terem tanto meninos quanto meninas, mas ainda assim, é um pouco mais difícil da gente ver essa parte justamente de escolinhas de futebol só para meninas. Por exemplo, a gente tem o Centro Olímpico aqui em São Paulo, que é um projeto que já está há bastante tempo na modalidade, eles são referência tanto no futebol feminino quanto, enfim, outras modalidades. E ele já tem um time de categoria de base desde sub-8, sub-10. E ainda assim a gente ainda tem muitos problemas, porque, enfim, a gente, ao mesmo tempo que a gente vem evoluindo e os pais também estão aceitando, né? Ah, não, a minha filha quer jogar futebol, vamos procurar uma escolinha. A gente ainda tem esses problemas de muitas equipes ou muitas escolinhas de futebol não aceitarem, né? Ou tem ainda muitas meninas que acabam jogando na rua, né? Hoje em dia é um pouco mais difícil de ver. Mas, por exemplo, as meninas jogando na rua com os meninos. Porque às vezes você não consegue montar um time feminino pra você jogar. Assim, ainda é uma realidade um pouco mais difícil nesse sentido também. Porque, assim, a gente precisa falar do processo de formação de atletas, né? Desse processo de formação. E onde que começa esse processo de formação? Justamente nas escolinhas. São um dos caminhos para que essas atletas consigam, quem sabe, entrar, por exemplo, num centro olímpico, ou até mesmo terem as peneiras para que essas atletas consigam ir para outras equipes. Hoje em dia aumentou bastante,
bastante, né? A gente vê, inclusive tem uma página no Instagram que chama Portal da Base. Estão sempre divulgando diversas equipes que estão fazendo peneiras também com o futebol feminino. Então isso é muito importante, a gente vê que de fato isso acaba dando uma ajudada no desenvolvimento também do futebol feminino. Tem uma outra coisa que é muito interessante, a questão de referências, né? Porque, por exemplo, hoje em dia, antes de você perguntasse para uma menina, né? Até as próprias atletas falam sobre isso. Se me perguntassem quem era a minha referência dentro do futebol feminino, eu ia falar Ronaldo, ia falar Romário, ia falar Cristiano Ronaldo, né? Se você pega, por exemplo, uma geração que tem seus 20, 25 anos dentro do futebol, essa atleta facilmente falaria algum jogador do masculino, Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi. Hoje em dia, não. Se você pega, por exemplo, as atletas de sub-15, sub-17, elas falam, não, a minha referência é a Marta, a minha referência é a Tamires, minha referência é a Zanotti. Minha referência é a Aitana Bonmati. Você vê que, de fato, isso também vem mudando bastante no futebol feminino. Isso é muito bom, né, cara? Só pra fazer um adendo, né, que eu falei sobre o futebol acreano feminino, a partir do ano que vem vai ter campeonato acreano estadual sub-15, ou sub-17 ou sub-20. Eu acho que esse ano não teve. Eu acho que é novidade, né? Não sei. Mas eu tô vendo aqui e vai ter sub-15, sub-17 e o profissional que já tinha, né? Que é um grande avanço, inclusive, pra categoria. O lance do trabalho de base, né, cara? Porque, assim, a gente fala muito sobre, o futebol feminino é lento, o futebol feminino é ruim, o futebol feminino é isso, sem analisar o contexto. A gente tem que analisar o contexto do porquê o futebol feminino ainda está do jeito que está. E outra coisa que o Rafa também comentou, que eu acho incrível a fala dele, né? Que ele falou que o futebol feminino, ele não vai ser igual ao masculino. E eu concordo plenamente. Tipo assim, eu já tive debates, né, com amigos meus, inclusive, debates efusivos, né, defendendo o futebol feminino, e falo pra ele, cara, tu não pode querer ver 22 mulheres correndo atrás de uma bola e comparar a 22 homens correndo atrás de uma bola. É a mesma coisa de tu querer assistir um jogo de futebol sub-15 de meninos e achar que é a mesma coisa do futebol profissional de meninos, mesmo sendo os mesmos gêneros. O futebol é diferente, o jogo é diferente, o ritmo é diferente, porque são diferentes. Mecanismos diferentes, estilos diferentes, táticas diferentes, tudo diferente. Uma coisa que eu não gosto muito, assim, antes eu até falava assim, nossa, mas hoje em dia eu vejo e eu falo assim, não faz sentido. A questão de comparativo de premiações. A gente viu isso muito na Copa América, na Copa e na Libertadores também. Que, por exemplo, a competição masculina vai dar X para a equipe que for campeã. No feminino, eu acho que isso não faz sentido, porque as duas modalidades estão em momentos muito diferentes. Se a gente fizer uma analogia, assim, em relação ao futebol feminino hoje, ele está no mesmo patamar. Eu não digo que está no mesmo patamar, porque eu acho que assim, o que a gente consegue observar é que a evolução do futebol feminino é muito mais rápida que a do masculino. Mas, assim, se a gente for fazer uma analogia, o futebol feminino, ele vive o que o futebol masculino vivia nos anos 80 e 90, que era uma modalidade que ainda precisava de uma aceitação do público, estava começando a ter mais adeptos, a ter mais torcedores, mas que aos poucos foi crescendo e foi evoluindo e foi começando a ser mais aceita até se tornar o esporte mais popular. Óbvio que, assim, se a gente for pegar em 80, o Brasil já era tricampeão mundial, né? Já tinha 3 Copas do Mundo. Então isso também acabou ajudando bastante. Mas, assim, por exemplo, a gente vê que tem uma evolução bem interessante. E, assim, de fato, o futebol feminino não vai ser igual ao masculino. E uma coisa que eu realmente não entendo, e, assim, uma coisa que eu fico me questionando. Tem gente que não gosta do futebol feminino e vai lá no seu vídeo, ou vai nas transmissões, como aconteceu na Copa do Mundo de 2023, inclusive, que só pra quem tá começando a acompanhar mais agora o futebol feminino, ou vai ver esse episódio do Plataforma, em 2023, a Copa do Mundo feminina foi realizada em 2 países. Foi na Austrália e na Nova Zelândia. Então, assim, o fuso horário é 12 horas a mais que o Brasil. Então, por exemplo, os jogos da seleção foram 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. E tinha marmanjo, gente, tô falando marmanjo de 30 anos formado, tá? Marmanjo que estava perdendo o seu precioso sono pra estar criticando o futebol feminino, xingando as jogadoras que estavam em campo. Tanto que o moderador do chat da transmissão dos jogos do futebol feminino, porque a Casé transmitiu todos os jogos, tanto que o moderador do chat, né, da transmissão, teve que parar os comentários. Teve que parar, porque o pessoal tava chegando num ponto de, assim, ultrapassar o absurdo, ultrapassar qualquer tipo de preconceito. Sim. Na verdade, sim, preconceito não deveria ser aceito. Mas, enfim, qualquer tipo de comentário absurdo. Eles tiveram que parar. Não tá mais permitido a fazer comentários. Porque, assim, o pessoal que tá na transmissão, e eu também faço parte de transmissão, sou comentarista esportiva, então também eu faço parte de transmissões e tal. Chega um momento, assim, que você não consegue, porque, assim, chega um momento do jogo que você não consegue parar e ficar olhando os comentários. Então, assim, o pessoal que tava na transmissão, né, os comentaristas, o narrador, enfim, estavam na transmissão, até o pessoal da produção,
discussão, não conseguia parar e ficar de fato pedindo para as pessoas pararem de comentar. E até porque, dependendo do momento do jogo, a gente não consegue ficar chegando falando, ô, fulaninho, ciclaninho, não dá para ficar comentando esse tipo de coisa, não aceitamos esse tipo de comentários no chat. Não dá. Realmente tem jogos que não dá pra gente ficar fazendo isso. E assim, chegou nesse momento, de fato, terem que parar a transmissão, porque os queridos estavam lá comentando, falando, não, assim, óbvio que hoje em dia, como eu já bem falei, as coisas mudaram bastante para as atletas, né? Os vídeos de seleção brasileira feminina são muito mais aceitos, né? Hoje em dia eu pego, por exemplo, um parâmetro que eu pego é o TikTok, porque eu comecei a falar sobre o futebol feminino brasileiro no TikTok em 2021, quando a plataforma, de fato, ela começou a ganhar um pouco mais de corpo aqui. Eu falei, não, vou começar a fazer conteúdo pro TikTok, para falar sobre os jogos do brasileiro feminino, né? Vamos trazer um prognóstico que a gente pode esperar para a Vai Kinderman e Botafogo, por exemplo, ou a Vai Kinderman e Palmeiras. Então, comecei também a fazer esses resumos. Na época que comecei, muitos xingavam, falavam, ninguém assiste futebol feminino. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente vê, inclusive, os próprios homens, né, que acabam acompanhando o conteúdo, eles comentam super positivo. Então, a gente já vê que o cenário, inclusive, entre os homens, mudou bastante. Né, eles acabam, de fato, comentando, fazendo análise, fazendo perguntas. Então, a gente vê que o cenário também, em relação aos internautas que vêm acompanhando, é um pouco diferente. Ainda a gente tem pessoas que falam, ninguém assiste futebol feminino. Tem, mas é muito menor do que anos antes. Que é justamente o que acabou colaborando, de fato, para essa mudança de comportamento foi justamente as mídias tradicionais, e principalmente a Globo, começar a divulgar e começar, de fato, a fazer algo interessante para a modalidade. Ainda eu acho que está muito longe do que a gente considera ideal para a modalidade. Mas a gente já vendo que a emissora vai dar um dia de transmissão, né, da sua grade de programação para exibir jogos do futebol feminino, então a gente vê que, de fato, a modalidade vem crescendo e vem se consolidando. Com certeza, cara. Boa análise. E, Rafa, falando, já que a gente já comentou muito superficialmente sobre a Copa do Mundo Feminina, qual é essa expectativa, né, cara, para a Copa do Mundo Feminina, agora falando de nível técnico mesmo da seleção, se a gente tem condições, se a gente não tem, provavelmente, muito provavelmente é a última Copa da Marta e podendo, né, encerrar um ciclo vitorioso da melhor forma. Nenhum melhor roteirista poderia, né, imaginar esse cenário da última Copa da Marta no Brasil sendo campeã, que é o que a gente sonha. E qual é a sua visão, né, sobre a seleção feminina? Arthur Elias, você acha que dá? Você acha que não dá? Como é que tá? Então, assim, no início, eu tava um pouco mais negativa em relação a isso. Agora falando mais pelo lado do torcedor, assim, muito negativa em relação ao início do Arthur Elias, porque, primeiro, ele pegou uma seleção faltando 10 meses para as Olimpíadas, né? Depois do trabalho da Pia, que começou, de fato, uma consolidação, né, da time, fazer aquela transição, né, de você conseguir incluir tanta categoria de base e o time principal. Então, assim, a Pia, ela acabou colaborando em alguns aspectos com essa mudança da seleção brasileira, né? E também a entrada de algumas atletas mais jovens, que era algo que a gente dificilmente via, né? Com os treinadores anteriores, né? O Vadão, né? O falecido Vadão. A gente não via tanto isso, mas a Pia, ela trouxe, por exemplo, a gente tem que agradecer a Pia, ela trouxe a Angelina, ela trouxe a Ari Borges, de volta a Caroline, que é uma jogadora que é muito impressionante a força mental da Caroline, gente, porque assim, ela falou, gente, eu vou ser a melhor jogadora do mundo. E quando ela deu essa entrevista, eu acho que foi até pra Cynthia Barney, ela falou assim, gente, e assim, na época a gente não acreditava muito nisso, falava, não vai ser possível, é uma jogadora que tá voltando de doping agora, a gente ficou realmente muito bravo com a Pia, que falou, como é que a Pia me traz uma jogadora que não tá nem há 2 anos jogando direito? E aí a gente vê hoje qual é o nível da Caroline, aonde que ela chegou, né? Então, assim, eu vejo, depois das Olimpíadas, né, que pra mim, acho que recentemente foi um momento muito marcante. Depois de 2007, né, que foi o Pan-Americano, que aconteceu aqui no Brasil, o jogo a final foi no Maracanã, com mais de 70 mil pessoas apoiando o futebol feminino. E na época, coincidentemente, a seleção masculina passava por um período muito parecido com o que a gente vê hoje, né, que era um período de instabilidade e tudo mais. Então, a gente vê, por exemplo, a seleção brasileira chegando a uma prata olímpica, é algo muito grandioso, assim. Eu realmente, na semifinal contra a Espanha, eu chorei. Eu falei, gente, e ainda mais quando você acompanha, né, não só os atletas, mas você acompanha a modalidade, você vê o crescimento, você vê a mudança e tal, você fica muito mais emocionado, né? Afinal, foi difícil, porque você enfrentar os Estados Unidos é muito complicado, apesar de ser uma seleção também que passa por mudanças e instabilidade. É uma seleção que sempre chega como favorita, é o nome, né, que vem à frente, mas assim,
eu, pelo lado de torcedor e também falando um pouquinho pelo lado de pessoa, né, de produtora de conteúdo sobre o futebol feminino, eu sinto que vai ser um momento muito positivo. A seleção, acho que a comissão técnica e também as atletas estão andando em conjunto, então a gente vê que de fato tem uma união, tem um trabalho coletivo muito positivo, porque assim, não é só determinado atleta se destacar. Eu acho que o que vale mais a pena é o coletivo. Óbvio que vão ter nomes que vão acabar se destacando, ganhando evidência, né? Como, por exemplo, a gente tem a própria Caroline agora, que tá no Manchester City, a Amanda Gutierrez, que vai pro futebol dos Estados Unidos na próxima temporada, né? Foi artilheira durante 3 edições consecutivas do Brasileirão Feminino. Então, assim, a gente vê que, de fato, a seleção, ela tá andando em conjunto e muito coletivo. Então, acho que as expectativas para 2027 são as melhores possíveis. É óbvio que ainda tem o ano que vem, então a gente tem que ver como é que vai ser o ano que vem, porque, assim, diferente das demais seleções, o Brasil, de fato, vai ter algumas lacunas, né? Já que, por exemplo, possivelmente em março deva ter a finalíssima, possivelmente pode ser no Brasil, a gente ainda não tem essa certeza, mas se for no Brasil vai ser muito interessante. Então, assim, analisando a seleção como um todo, eu vejo que é um cenário muito positivo pro Brasil chegar à final novamente e, quem sabe, ficar com o título mundial. Ia ser lindo, ia ser a coisa mais linda se acontecer, o Brasil ganhando o título mundial em casa, né? E, assim, no momento que a modalidade vive, vai ser mais lindo ainda, né? Enfim, mas ao mesmo tempo, o que me dá um pouco de receio é que tá a CBF e Conmebol organizando a competição. O que acontece, né? As pessoas falam, nossa, mas por quê? A CBF tá melhorando agora, né? As coisas dentro da modalidade, né? A gente vê uma evolução, a gente vê uma importância maior. Mas, por exemplo, a gente pega a Conmebol, né? A Conmebol já anunciou mudanças para a Libertadores Feminina em 2027 somente. Então, até o ano que vem, a gente vai ter a Libertadores Feminina nesse formato de bolha, né? Inclusive, as atletas já reclamaram da estrutura que tiveram na Libertadores Feminina do ano passado, né? Os ônibus, enfim. Então, assim, o meu medo não é nem em relação à seleção brasileira, né? Que tenha toda a estrutura necessária para fazer o seu trabalho. Arthur Elias, a gente vê que, de fato, o Arthur Elias tem espaço para fazer o seu trabalho dentro da seleção. Isso é muito importante, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante. E a gente vê que, de fato, ele tem uma certa carta branca para estar fazendo o seu trabalho. Então, isso, para mim, já me deixa um pouco mais tranquila em relação a isso. Também, a gente vê que ele está conectado com as categorias de base, né? Então, a gente pode ter algumas atletas pintando nesse meio período, né? Eu acho que vai ter uma pressão muito grande para Giovanna Waskmann ir para a Copa de 2027. Não sou a favor dela ir para a Copa de 2027 ainda. Eu acho que o Arthur Elias tem que montar o time com as atletas que já estão ganhando oportunidade a partir de agora. A questão da Marta, gente, até uma coisa que a gente já comentou. A Marta vai para a Copa de 2027 se ela quiser ir para a Copa. Se ela falar para o Arthur Elias, falar assim, Arthur Elias, eu quero ir para a Copa. Ela vai. Ela tem vaga cativa para essa Copa. A Marta é isso, assim. Ela é uma jogadora que tem vaga cativa, tem a vaguinha lá dela, se ela quiser, por exemplo. Eu quero ir para essa data FIFA. Ela vai. A Marta, ela tem essa liderança, né? Ela tem esse lado dela que, de fato, se ela quiser ir para a Copa, ela vai. E eu acredito que ela vá para essa Copa de 2027, justamente. E eu acho que vai marcar a despedida dela dentro da seleção, né? E assim, ao mesmo tempo que é muito triste a gente ver uma jogadora do tamanho da Marta se despedindo, né? Porque assim, gente, futebol feminino, você associa a Marta. Tem outra coisa, né? Não tem um outro nome. É a Marta, gente. Não é à toa que é a rainha do futebol. Mas a gente também precisa encerrar os ciclos, né? E assim, como não aconteceu com a Formiga, né, em 2020, 2021, que ela teve a despedida, mas poderia ter sido muito maior, muito mais grandioso para ela. Então, assim, encerrar com chave de ouro para Marta. Seja ela, para ela continuar como jogadora do Orlando Pride, né? Ou até mesmo se ela quiser futuramente assumir algum comando técnico dentro da seleção, que eu acho que hoje em dia tem um cenário muito favorável, inclusive, para ex-jogadoras, né? Como, por exemplo, a gente vê hoje a Rosana no Palmeiras, né? Enfim, a Camila Orlando, que tá na seleção sub-20, enfim. A Hilane, que agora tá na sub-17. Então, assim, é muito importante que o cenário tá bem favorável, inclusive, para essas ex-atletas, né, essas ex-jogadoras, terem espaço de comando técnico, ou até mesmo outras funções dentro do futebol. Então, assim, para mim, ela vai para a Copa. Eu acho que é quase 100% de certeza. Ela só não vai se acontecer alguma coisa, tipo uma lesão, enfim. Mas, assim, quase 100% de certeza que ela vai para essa Copa de 2027. E, assim, vai ser realmente, eu espero que a CBF, e não só a CBF, a FIFA, tenha uma sensibilidade de encerrar esse ciclo da Marta de uma forma muito bonita. Com o título, talvez, vai ser muito interessante, mas se não vier o título, que realmente encerrem com chave de ouro e da maneira que a Marta merece, da maneira grandiosa que a Marta merece. Concordo. É isso, Rafa. Cara, muito obrigado por esse tempo que a gente passou trocando essa ideia aqui. Muito bom te conhecer, muito bom aprender
pouco mais com você sobre o futebol feminino. É algo que eu acho muito importante falar sobre o assunto, muito mais do que assistir e produzir conteúdo, né? Então, por isso que eu trago pessoas aqui que entendem da modalidade. E eu gosto sempre de brincar que o final do programa é o lugar de fala do convidado, né? É o lugar onde o convidado pode falar o que quiser, falar alguma coisa que eu talvez não tenha perguntado, porque é um bate-papo, né? Então, como todo bate-papo, a conversa flui. E, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Fica à vontade. Primeiro, eu agradeço mais uma vez pelo espaço de falar sobre o futebol feminino. É sempre importante, né? Mesmo que a modalidade ela viva, né, de evoluções, de momentos, né, como já foi falado, é sempre importante ter esse espaço para falar sobre o futebol feminino, que é algo muito especial, né? E assim, eu me vejo muito sobre uma pessoa que não conseguiu praticar o futebol, né? E assim, até esses tempos atrás eu tava pensando assim, putz, eu acho que mesmo que assim a gente não tenha tanto espaço, por exemplo, a gente não tenha tanto alcance, às vezes, do conteúdo, né? Aos poucos ele vai gerando mais alcance, né? Ao mesmo tempo a gente vê que, por exemplo, a gente tá falando para eu lá atrás que sempre gostei de futebol, mas que não tinha espaço para jogar a bola, né? Então acho que assim, o futebol feminino como todo, quem produz conteúdo, principalmente, né? E assim, eu digo principalmente as meninas, né? Ou as mulheres que produzem o conteúdo dentro do futebol feminino. A gente tá falando daquele espaço que a gente não conseguiu ser jogadora de futebol, a gente não conseguiu achar locais pra gente praticar o futebol feminino. A gente ficava muito nesse lado de torcedora. Então, assim, realmente é muito importante todo esse processo, essa evolução que a gente tá tendo na modalidade, para que as novas gerações, de fato, se encontrem dentro do futebol feminino, como vem acontecendo, né? E, assim, a modalidade, ela não é só para determinados tipos específicos de pessoas, é para todo mundo, né? E, assim, o esporte como um todo, ele é algo que faz a diferença na sociedade. Ele é algo que constrói diversas novas conversas, ele constrói novas personalidades e novos heróis. Então, assim, realmente o futebol feminino ele é algo grandioso e ele é algo muito especial para mim, justamente por ser esse lado de uma menina que não conseguiu ter acesso a jogar bola e hoje pode falar um pouco sobre a modalidade. Da hora, Rafa. Tamo junto e até a próxima. Até a próxima.